Imagine que de manhã, né, você acordou de manhã e você observou que a umidade relativa do ar, né, quando a gente fala de temperatura e umidade, né, é muito mais importante a umidade do que a temperatura, né? A gente só não pode, quando fala de temperatura, ultrapassar 30 graus. Então, não pode. 25 a 30 graus a gente já tem que pensar em diminuir essa temperatura, né? Passou de 25, está se aproximando de 30 graus. Como eu falei, cada espécie vai se comportar de uma forma, né? Mas como falando, né, o mais importante é manter a umidade do ar, né? Como eu disse, entre 80% e 90%, de forma geral, cultivo para qualquer cogumelo. Então, voltando ao exemplo, imagine que você acordou de manhã, você foi lá no próximo ao seu cultivo e você observou, né, com o termohigrômetro, né? Aí você já precisa do termohigrômetro. Você notou que a umidade está entre 70 e 80. Está uma umidade muito boa, sem você fazer nada. Porém, você notou que quando chega na metade do dia, entre 2 horas e meio-dia, né, esse período, a umidade chega a 60%, o que já é bem preocupante. E quando chega no final de tarde, essa umidade também naturalmente aumenta. Como que a gente vai corrigir isso? A gente vai molhar, né, o ambiente, né? A gente não molha o cogumelo, o substrato, a gente molha o ambiente. A gente vai molhar o ambiente próximo do horário que está diminuindo a umidade? Não. Se você fizer isso, o seu fungo, o seu cogumelo, ele já estará sofrendo essa variação, né? Ele já vai estar se estressando, vamos dizer assim, já vai estar sofrendo estresse. Então você tem que fazer de forma preventiva. E você vai molhar até chegar em 90. Lembra que eu falei que a umidade no geral entre 80 e 90? Então você também não tem necessidade de ficar molhando até chegar a 91, 92. Não tem necessidade disso. Então você molharia até chegar em 90% e desligaria. De forma que esse 90 ia ir caindo para 80. Em vez de cair para 60, ia cair para 80. Né? E você pode ficar lá observando quando que vai cair. Quando cair para 85, já molha de novo, né? De forma que não ultrapasse os 80%. Ok? Basicamente isso. Então você tem que molhar antes, para o ambiente já estar molhado, né? Você vai improvisar ali uma construção, uma estufa, para manter aquela umidade. Essa é a forma mais simples e mais eficiente de você regular a umidade do ar, né? Para quê? Para você cultivar o seu cogumelo. Enquanto a espécie, né? Qual espécie de cogumelo escolher para cultivar? Ótima pergunta, né? Então aí você pode fazer essa pesquisa pela internet mesmo. Você vai ver qual que é a temperatura média da sua cidade, né? Lembre que não vai ser aí do seu sítio, da sua casa, vai ser da sua cidade. Aí a partir disso você vai escolher. De forma geral, né, a gente tem 3 cogumelos mais conhecidos, né, que é o Paris, né, Paris Champignon. Temos o Shiitake e temos o Shimeji, né? E temos no quarto o Shimeji salmão, o Shimeji rosa, né? Então esses são os 4 cogumelos mais conhecidos e mais cultivados e mais consumidos no planeta. Vale a pena lembrar que nenhum deles é um cogumelo brasileiro. Nenhum deles está presente no nosso clima naturalmente. Inclusive tem toda uma adaptação para cultivar esse cogumelo de fora no nosso clima. Então dessas 4 espécies como eu falei, né, o Shimeji salmão, o Shimeji rosa, ele é considerado uma espécie mais resistente, né? Seja em tolerar umidades baixas ou temperaturas maiores, ele é considerado uma espécie mais resistente das 4, né? E também até mesmo contra contaminações, né? Vocês vão ver depois, quando chegar na aula de esterilização, né,
é necessário esterilizar o substrato, né? É necessário você matar qualquer tipo de micro-organismo, né? Eliminar a presença deles para inocular o fungo de interesse, né? Inocular é parecido com plantar, né? É só um termo que a gente utiliza para fungo, né? Plantar é para planta. O fungo a gente vai inocular. Mais resistente que o shimeji branco, só o shimeji salmão. Isso que eu quero dizer. Vamos para o shiitake. O shiitake, ele por alguns fungicultores, ele é considerado chatinho, vamos dizer assim, porque ele não tolera, né, tanto estresse, né? Ele não tolera temperaturas maiores, umidades menores, né? Porém, o shiitake foi o primeiro cogumelo que eu cultivei, né? O primeiro espécie de cogumelo que eu peguei para cultivar foi o shiitake. O método dele eu achei muito simples. O método dele, para quem está começando, é muito simples. Em compensação, o método do shimeji, né, seja o shimeji branco ou o shimeji rosa, ele vai dar um pouco mais de trabalho, porque você tem que formular o substrato, você tem que fazer o substrato, então você tem que esterilizar esse substrato, né? Isso é um pouco difícil. Você pode comprar também esse substrato, é interessante, existe essa opção. Mas você comprar, você também tem que comprar, lembrar que cada pacotinho, né, você vai estar comprando. Isso pode ser um alto custo, né, para quem está iniciando. O shiitake, né, como eu falei, o método dele é muito fácil, é muito simples. E não é tão difícil, né, como eu falei, não é tão difícil você manter a umidade, né, considerando que você tem um ambiente que já está em 70% naturalmente. É bem simples você manter 80%, você nem vai precisar de montar uma estufa automática, isso você não vai precisar disso, é possível.